Acompanhe a partir de agora o programa TJSC na TV, aqui na TVAL. Hoje o jornalista Marcelo Fernandes Corrêa conversa com o desembargador Lédio Rosa de Andrade sobre desobediência civil. Ato constitucional? Confira. Desembargador, vamos entrar no tema então. O que é a desobediência civil? Vamos conceituar isso. Bom, a desobediência civil é um tema filosófico, jurídico, que remonta à filosofia pré-socrática, pré-clássica. Acho que o tema, pela primeira vez, foi abordado na obra de Sófocles, Antígona, quando o cidadão se rebela contra o Estado injusto. O que é desobediência civil? É exatamente o dilema de como reagir o cidadão comum quando o Estado é injusto. Porque nós temos três formas de reagir. Uma é a passividade, aceitar a injustiça do Estado e se submeter à tirania. A outra forma é a revolução, é você, de forma violenta, atacar o Estado através de armas, através da força, e combater na guerra contra um Estado injusto. E a desobediência civil é o meio termo. É quando você, diante de uma lei injusta, diante de um Estado injusto, você não aceita a lei do Estado, entretanto, sem o uso da violência. Você simplesmente desobedece. Pois é, desembargador, mas há uma fundamentação dentro da nossa Constituição sobre a desobediência civil? Esse é um paradoxo de toda a filosofia em todos os tempos, né? Porque a filosofia, se você for fazer uma análise da história da filosofia, você vai ver que sempre há posturas dos filósofos de como se deve o cidadão reagir diante do poder. Uns dizem que você tem que obedecer e nunca pode reagir, e outros dizem que você sim, quando determinados limites o Estado ultrapassa, você pode reagir contra o poder instituído. O grande problema jurídico é que a própria lei ela não pode legislar quando você pode desobedecer à lei. Por quê? Porque a desobediência civil é exatamente você desobedecer uma lei em vigor porque ela é injusta. Então, a lei não pode prever a própria desobediência a ela. Então, não há um fundamento jurídico, digamos assim, que permita ao cidadão desobedecer à lei. É uma questão filosófica, política. Ela pode ser criminalizada, ou seja, ela pode ser encarada como um crime? Em que circunstâncias isso acontece dentro da Constituição? Depende ao que você está desobedecendo. Por exemplo, existem desobedientes civis que não pagam imposto, porque acham que o Estado, através dos impostos, está agredindo os seus direitos. Isso leva aos crimes tributários. Há, por exemplo, um caso recente de desobediência civil no tocante a não fazer o serviço militar. Isso é muito comum na Espanha, quando eu morei lá fazendo meu doutorado, os jovens pacifistas, absolutamente contra a guerra, se negavam a participar e a ingressar no momento que tinham que ir ao exército. Bom, isso tem penalidades previstas na lei. No caso da Espanha, o governo permitiu uma alteração legislativa para que as pessoas que não queriam servir o exército prestassem serviço à comunidade. Aí você tinha os desobedientes civis normais, que aceitavam e prestavam os serviços à coletividade, e havia os desobedientes civis radicais. Diziam, não, eu não vou prestar um serviço à comunidade, porque isso também é uma pena, e eu não aceito a lei primária que me obriga a ser violento, me obriga a usar arma, porque eu sou contra usar arma. E eles não faziam o serviço comunitário e acabavam sendo detidos. Só que começou a levar uma quantidade enorme de jovens espanhóis à prisão e criou problemas graves para o governo. Então, a desobediência civil é exatamente isso. É uma arma pacífica de você se postar contra um Estado injusto. Pois é, nesse sentido, a gente está dando um caráter positivo à desobediência civil, né? A princípio, se entenderia ao contrário. Há um entendimento positivo nisso, de se julgar aquilo que é injusto, que deva ser justo. Esse é o objetivo, né? Porque, em termos teóricos, eu acho que a partir de Sófocles, depois nós temos Etienne de Labotier, ou Labotie, não sei bem a pronúncia francesa, que tem um livro chamado, agora esqueci o nome, foi escrito no século XVI, A Servidão Voluntária.
né? Esse livro é um livro muito importante, mas o primeiro grande teórico que escreveu e deu esse nome, desobediência civil, foi Thoreau, um norte-americano, e ele tem uma frase muito interessante que ele diz que diante de um Estado injusto, o único lugar digno para um homem correto é o cárcere. E, a partir do Thoreau, nós temos os exemplos práticos de Gandhi e de Martin Luther King, que foram pessoas que se postaram contra determinado Estado, desobedecendo as leis segregacionistas, no caso de Martin Luther King, e as leis racistas, no caso de Gandhi, contra as leis inglesas, e todos eles pagaram caro, né? Pagaram com a própria vida. Desembargador, e quais são as desobediências civis que podem estar dentro da nossa Constituição? Bom, aí a questão é que a desobediência civil, voltando à tua pergunta anterior, que eu acabei escapando dela, ela pressupõe reformas, né? Inclusive, pode chegar ao ponto de revolução não armada, de revolução pacífica, né? Evidentemente, a Constituição ela prima pela manutenção do status quo legislativo. E a desobediência civil é uma tensão contra o status quo legislativo, porque é injusto e busca modificá-la. Então, a justificativa, a legitimidade da desobediência civil não pode ser encontrada no próprio aparato jurídico do Estado, porque ela luta contra esse aparato jurídico do Estado. Então, a desobediência civil ela busca, muitas vezes, amparo no direito natural, que é muito perigoso, ela busca fundamento nos direitos fundamentais, que são direitos de nível mundial e que se confrontam, muitas vezes, com os direitos locais e com os direitos estatais. Então, ela sempre tem uma legitimidade para cima maior do que o próprio direito estatal. Bem, vamos falar então de quem deva ter sensibilidade para entender essa desobediência civil e propor uma reforma na Constituição. Como é que isso acontece? É um caminho de revolta contra a injustiça não violento. O grande problema na filosofia que justifica é quem tem o poder de dizer quando o Estado é injusto ou é justo. Mas há uma outra coisa, e nós não podemos negar, que o sentimento comum da população sente quando a coisa é injusta. Nós temos agora, por exemplo, a reforma tributária, a reforma trabalhista, né, que apesar de toda a propaganda do governo, nós sentimos que é injusto, né? Bom, então como se postar em relação a isso? E aí volta lá ao início da minha entrevista. Você pode se conformar e obedecer passivamente e pagar o preço da injustiça. Você pode se revoltar e partir para a violência através dos processos revolucionários, que o mundo já conheceu vários. Ou vem a terceira alternativa, que é você desobedecer, mas se negando a usar a violência, né? E fazer com que isto simbolicamente tenha uma força transformadora muito grande e que possa fazer o Estado reverter a sua posição de injustiça. Mas já te digo que isso é um caminho torturoso e, normalmente, o Estado não reverte e massacra, mata os desobedientes. Bem, vamos falar então de quem deva ter sensibilidade para entender essa desobediência civil e propor uma reforma na Constituição. Como é que isso acontece? Bom, em princípio, a sensibilidade deveria vir do poder instituído. Em princípio. Só que o poder instituído, que é feito por seres humanos, com ganância, com todos os defeitos do ser humano, nem sempre tem essa sensibilidade e muitas vezes, eu diria, na grande maioria das vezes na história da humanidade, o poder instituído acaba trilhando os caminhos da injustiça, da opressão e da violência. Muito bem, quando isso ocorre, aí reverte a posição e a sensibilidade vem da população civil, por isso que é o nome, desobediência civil, das pessoas na condição de cidadã, a condição civil. Por que é uma desobediência civil? Porque exatamente o cidadão, nesta qualidade de ser humano, de membro de uma sociedade, que ele se depara coletivamente com uma estrutura jurídica de absoluta injustiça, de absoluta opressão, e se nega a obedecer esta
condição. Vejamos, por exemplo, uma atitude de tirania em que um Estado determina aos seus jovens que entrem no exército para massacrar um país vizinho indefeso e sem armas suficientes para se defender. É uma questão de massacre, é uma questão de genocídio, como tem sido feito na Europa, de destruição dos curdos e de outras etnias menores. Bom, diante dessa injustiça, você pode resistir. Não, eu não vou fazer isso. Eu sou contra isso. Como muitos jovens norte-americanos, por exemplo, se negaram a ir à guerra do Vietnã porque viram que era uma guerra que não tinha nenhuma justificativa, era uma verdadeira barbaridade. Então, esse é o fundo filosófico, político-filosófico. É permitir ao cidadão que reaja quando o Estado perde a sua função de controlador social para fazer o bem coletivo e passa a ser um tirano, passa a ser um opressor. Desembargador, no passado nós já vimos, e se fala até hoje, do estado de exceção. Nós estamos hoje, presentemente, no estado de exceção ou no estado de direito? O Brasil hoje vive um misto. Primeiro que o Brasil, lamentavelmente, não tem uma tradição política de luta democrática, nem de desobediência civil, nós não temos essa tradição e menos ainda de luta democrática. E o Brasil hoje, lamentavelmente, está vivendo um misto. Eu lutei contra a ditadura militar e quando aquilo acabou, eu achei que o Brasil tinha voltado aos trilhos do Estado Democrático de Direito e que não sairia mais dele. E hoje, depois de 30 anos, eu vejo que, lamentavelmente, não é bem assim. Hoje nós temos a volta de uma parte do Estado ainda minoritária, que está destruindo as bases da democracia, do Estado Democrático de Direito, e que está trilhando o Estado da tirania, o Estado do desrespeito, o Estado opressivo. E isso vem, lamentavelmente, de uma parte do Judiciário, uma parte do Ministério Público, uma parte da polícia, e na política você já vê propostas de pessoas defendendo massacres, metralhar favela, atitudes não democráticas que está chegando já à via eleitoral e que, lamentavelmente, as pesquisas estão demonstrando uma alta aceitabilidade, quando o povo deveria rechaçar violentamente esse tipo de propostas antidemocráticas, por toda essa catástrofe ético-política que nós estamos passando no Brasil, a população acaba se enganando e aceitando essas propostas absurdas. Então, eu diria que o Brasil hoje, lamentavelmente, está vivendo um momento de crise entre um Estado democrático de direito fraco e a ascensão de um fascismo cada vez mais forte. E as forças democráticas precisam reagir para parar isso, porque levará o Brasil a uma nova hecatombe, a uma nova catástrofe social-política. Desembargador, a última pergunta. A desobediência civil, ela tem proximidades, ela tem diferenças entre a anarquia e o vandalismo? Sim, diferenças fundamentais. Porque o vandalismo é a violência desenfreada sem um objetivo muito claro. O anarquismo, digamos, é uma falta de regras, uma destruição total da ideia de poder e de hierarquia. A desobediência civil é uma forma organizada da sociedade civil, não só organizada, mas organizada não violenta, porque a desobediência civil não admite a violência física, e que tem como fim, que tem como escopo, que tem como objetivo exatamente que a sociedade civil, de forma organizada e pacífica, reaja contra a tirania do Estado. Desembargador Lédio, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço.